mistura que faz a arte, o enredo tem a vida como alto. Lua da rua nos pulmões alheios, vento que sopra é nosso motor. Alto em arte viva, o teatro a mantenear em caminhos de aquarela, saudosos lá no nosso lar. Vem o sol surgindo longe, vem a plateia alvorada, chega o dia, sai a noite, em finita nossa jornada. Bem, tudo começou quando o reitor, Dr. Álvaro Augusto Cunha Rocha, resolveu fazer um curso de teatro lá na universidade. Um curso temporário para os alunos e trouxe um diretor de fora, o Telmo Faria, para fazer esse curso e, a partir do curso, formar um elenco, né, e apresentar uma peça. Então foi feito o curso, era um curso tipo oficina, e daí teve um grupo grande no começo, depois foram saindo e ficou um grupo pequeno até eles formarem o elenco. E nós apresentamos a primeira peça, que foi a Moratória de Jorge Andrade, e depois, durante os ensaios da peça, o pessoal do elenco começou a bater um papo e tal, e daí surgiu a ideia de, a partir dali, fazer um festival de teatro. Mas seria um festival regional a princípio, né? Para as cidades mais próximas, tudo. Mas como o Telmo Faria, que era o nosso diretor, era uma pessoa assim, que tinha um relacionamento muito grande com artistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, e conhecia bem toda essa turma do teatro, né, brasileiro, tomou umas proporções assim, mais elevadas, né? E daí resolveram partir para um festival nacional. E foi criado o primeiro FENATA, então, que foi no ano de 1973. E superou todas as expectativas, né? Porque nos primeiros FENATAs vinham artistas do Rio de Janeiro, artistas consagrados no teatro, não só no teatro, mas também em outras áreas, né, artísticas. Nós tivemos presentes aqui o John Nashling, que veio a ser o maestro da Orquestra Sinfônica de São Paulo, Juarez Machado, que é um artista plástico de renome internacional, e o pessoal do teatro mesmo, como o Bibi Ferreira, o Grande Otelo, Pascoal Carlos Magno, Bárbara Eliodora, que são nomes muito representativos no teatro, né, brasileiro. Eu assumi a divisão de assuntos culturais em setembro de 2002. Em 2003, a curadoria do evento já discutia, mas por que a terminologia amador, se atualmente todos ou boa parte dos grupos de teatro que vêm para Ponta Grossa, os diretores, a maioria dos atores já tem suas carteirinhas, já tem seus registros, e esse amador passa o sentido de algo feito muito amadoristicamente, sem preparo. Então, até que ponto isso está se tornando um efeito pejorativo em relação aos grupos? A diferenciação começou a existir a partir de um determinado momento da produção teatral brasileira, onde começou-se a vender uma imagem de que o teatro amador não tinha qualidade. E aí começou-se, então, todo um trabalho em cima da necessidade de profissionalização do ator, do diretor, na área de teatro. Como se isso significasse alguma coisa em termos de qualidade, né? E, na verdade, não significa nada em relação a isso. O único diferencial que tem é que você passa a ter um registro profissional e, por ter esse registro, você pode cobrar para fazer. Então, isso passou a ser um tema muito delicado no país,
porque passou-se a colocar o teatro amador como um teatro de segunda categoria. E isso não é verdade. Tem muito grupo que se denomina amador, mas são profissionais, são pessoas que vivem de teatro aí do jeito que podem, vendendo seus trabalhos, tudo, eles não têm, às vezes, o registro profissional, né? Hoje em dia, muito essa diferença hoje aqui é a questão do registro profissional. Você tem o que a gente chama de DRT, né? Sim. E eu tenho muitos amigos, assim, que... Eu, na verdade, eu sempre trabalhei com teatro, assim, sempre sustentei minha família com teatro, tudo. E eu, durante os primeiros anos, assim, um bocado de anos, assim, eu não tinha DRT e trabalhava profissionalmente, né, com teatro. Essa relação de amador e profissional pode ser muito tênue, porque pode ser decidida entre ter a DRT ou não, ou simplesmente a maneira como você trabalha, né? Profissionalmente, amador. Mas eu acho que ambos são iguais, porque ambos ralam, ambos, quem faz teatro amador e quem faz teatro profissional. O teatro amador pode ser o futuro teatro profissional, então acho que isso se funde, porque todo mundo rala. Você vê peças de teatro amador que podem ser muito melhor do que peças profissionais, né? Acho que o talento, ele ultrapassa isso, assim. Eu já ouvi muita conversa, assim, em mesas redondas, em debates, assim, de que o amador é mais livre para criar, porque não tem uma necessidade daquela bilheteria, não tem uma necessidade do resultado daquele trabalho gerar renda, gerar recurso, então ele pode criar coisas muito diferentes, mas não é a realidade que a gente vive hoje, não. Eu vejo que hoje, assim, não existe, eu acho que não existe quem faz teatro e não é amador. Não existe quem não ame teatro. E nós tivemos em um ano de discussão e em 2004 nós começamos, nós optamos por retirar a expressão amador. Então ficou o FENATA enquanto marca, porque era Festival Nacional de Teatro Amador, FENATA. E nós retiramos o amador, preservando a marca FENATA, que já é uma marca conhecida, respeitada, que tem uma credibilidade muito forte. Então, e foi muito bem aceito, inclusive pelos grupos de fora. Por quê? Porque nós temos aí representantes de cursos de teatro de várias regiões do Brasil, grupos de teatro que já estão aí, digamos, em atividade há 10, 12, 15 anos e que realmente são grupos já profissionais e que encaram o FENATA, os festivais de teatro, como um momento de estar aprimorando. Exatamente, porque tinha essa coisa, né, de ser um festival amador e você via pessoas com não sei quantos anos de carreira, com uma história maravilhosa de teatro, uma história maravilhosa de trabalho, independente de aonde, no palco, na rua, fazendo espetáculos maravilhosos. Então, amador significa isso, é quando você faz porque você gosta, porque você ama aquilo, porque você quer fazer aquilo. Na verdade, todo artista hoje é amador, então tem que amar a arte, gosta daquilo que faz. A gente tinha antigamente o FENATA, que era amador, deixou de ser amador nos últimos anos, e isso é uma tendência que acaba sendo uma tendência nacional. A gente teve, esse ano, a gente tem o Festival Santista de Teatro, que é o festival mais antigo em andamento do país, ele acabou agora a 51ª edição, então há 51 anos ele está em andamento, e esse festival também tinha Festival Santista de Teatro Amador. Esse ano, do ano passado para cá, houve essa questão também, de manter o amador ou tirar o amador. Ele se transformou de Festival Santista de Teatro Amador para Festival Santista de Teatro. E o FENATA, que eu já tinha participado, inclusive antes disso, já participei 2 vezes, foi um dos argumentos para mostrar essa alteração, essa tendência nacional que passa os festivais de teatro, que deixam de ser amador, apesar de antes, de manter toda a tradição, de não tirar isso da tradição do festival, mas que passam a aceitar todo e qualquer grupo de teatro. De uns 8 anos para cá, o FENATA passou a fazer parte do calendário dos grandes festivais do país, mesmo com a precariedade da verba destinada à realização do festival como um todo, ele passou a fazer parte desse calendário e a cada ano ele vem sendo, vamos dizer, procurado por produções teatrais que anteriormente nem davam muita bola para o evento. Então a repercussão que ele começou a ter no meio teatral
passou a credibilizar e a incluir o FENATA nesse calendário nacional. E posso dizer hoje que a marca FENATA é uma marca muito bem conceituada, não só aqui em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, mas no Brasil. Muitos grupos de teatro fazem questão de ter no seu currículo a passagem por Ponta Grossa, a passagem pelo FENATA. Bom, é sempre maravilhoso, né? São 5 anos já participando do FENATA. A primeira vez que fomos foi com o espetáculo A Farsa do Bumbum Meu Boi, que é o nosso espetáculo de rua mais antigo, de 2003. E desde lá nós fizemos grandes amigos, né? E temos sempre a cada ano uma grata surpresa com o crescimento do festival e com os nossos amigos, né, que sempre estão chamando a gente a participar. Quando a gente não manda material para ser selecionado para o festival, a gente sempre vai participar fazendo um paralelo que a gente faz todos os anos nas instituições. Desde o ano passado a gente começou a fazer nas creches também, nas escolas municipais, e é sempre maravilhoso fazer esse trabalho. Ponta Grossa foi bem gostoso, assim, foi um lugar novo, pelo menos, eu acho que o grupo inteiro não conhecia a cidade, né? Foi um festival legal, até porque depois a gente teve uma conversa com o público, então conseguiu trocar com os artistas também da cidade. Eu acho que isso que é legal, os lugares que a gente consegue ir e conseguir trocar com os próprios artistas da cidade de Ponta Grossa, teve essa oportunidade, né, dessa troca de informação e de linha que cada um segue, né, de interesse do movimento que está acontecendo dentro das cidades, do teatro. Inclusive, histórias engraçadas, né? A gente conhece grupos do Rio de Janeiro em outros festivais. E o FENATA foi um dos festivais que proporcionou mais isso a gente. A gente conheceu vários grupos do estado do Rio, da cidade do Rio, lá em Ponta Grossa. O festival tem essa troca, né? Então acho que é um primeiro momento que você está com o trabalho, você querer mostrar e dividir as opiniões, né? Para tá aprimorando, tá melhorando. E eu acho que o festival tem esse poder, né? Ele consegue fazer isso. Porque você está circulando com o espetáculo, você encontra bastante artista, você ouve bastante opinião, mas o festival é diretamente para isso, né? Para ver os trabalhos um do outro e se debater, você ter essa troca. O primeiro festival, porque como ele foi uma coisa assim que foi decidida e o Telmo fez os contatos que ele tinha que fazer, trouxe artistas, conseguiu trazer grandes artistas e por coincidência, na época do festival é que a universidade foi reconhecida. Então, numa das noites do festival, o reitor, Dr. Álvaro Rocha, subiu no palco e anunciou, né, que a universidade tinha acabado de ser reconhecida como universidade e que então a nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa nascia sob o signo do teatro. A mistura que faz a arte, o enredo tem a vida como alto. Do ar da rua, nos pulmões alheios, vento que sopra é nosso motor. Alto em arte viva, o teatro a mandenguear, em caminhos de aquarela, saudosos lá no nosso lar. Ai, eu não tenho microfone, né? Coisa pequena que eu esqueci. Gente, é meu primeiro documentário, eu esqueci. Eu espero que isso chegue. Eu falo alto. Eu penso por dentro dessa coisa. Que ele não apareça?